Eu quero meditar com os irmãos em cima do capítulo 3 de João, que é um texto, creio eu, que todo mundo aqui conhece. Se alguém aqui não conhece ainda, provavelmente não leu a Bíblia ainda, porque é um dos primeiros textos que nós, como cristãos, aprendemos. Quando nós nos convertemos, João 3,16 é o texto que nós somos obrigados a decorar. Todo crente sabe João 3,16 de cor, e João 3,16 está aqui dentro desse contexto. Não vamos chegar até ele, mas ele está dentro desse contexto aqui. Vamos nos colocar em pé? Vamos ler o texto então, até o versículo 15. Eu não tenho certeza se nós vamos concluir o texto da maneira como eu estou pretendendo, mas se eu ver que o tempo está correndo, eu vou adiantar um pouco aqui, ser um pouco mais resumido. Vamos ler primeiramente então o texto, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Vamos orar? Soberano Deus, estamos agora diante da Tua revelação específica para as nossas vidas, Senhor. E eu lhe suplico neste momento o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo, agindo sobre a minha vida neste momento e sobre a vida dos meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, neste momento, a esvaziar de mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, a manter firme na Tua palavra. Ajuda, Senhor, os meus irmãos a compreender a grandeza da Tua palavra, a grandeza do Teu Evangelho diante desse estudo. Senhor, nós não somos nada e só estamos aqui nesta manhã porque o Senhor permitiu que o fôlego de vida estivesse presente em cada um de nós. Obrigado, Jesus. Só pelo fato de estarmos vivos já é um prazer. De poder cultuar é um prazer ainda maior. E de meditar na Tua palavra é uma dádiva dada por Ti. Nós queremos, com o coração aberto, refletir nesse texto conhecido, Senhor. Mas nos ensina, nos faz relembrar de coisas que nós até mesmo já sabemos, mas que porventura esquecemos, ó Deus. Auxilia-nos agora, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu estava conversando com a Dulce e disse para ela que a minha sina é pregar em Gifo, né? Eu pensei que dessa vez eu ia pregar em Randa, estava tudo no esquema e mudaram o culto para cá, cá estamos novamente. Mas um dia eu prego lá ainda. Um dia eu vou para lá pregar.
Realmente o Vitor só prega lá e eu só prego aqui, né? Vamos fazer um cotar aí de vez em quando. Mas é uma benção estar aqui pregando, estudando juntamente com os irmãos. Bem, eu quero estudar com os irmãos em cima do livro do apóstolo João, o Evangelho de João. E antes mesmo de eu entrar aqui no Evangelho de João, eu preciso fazer algumas considerações. Eu preciso fazer algumas questões introdutórias do livro de João. Porque entender as questões introdutórias é muito útil no seu aprendizado, na maneira como você vai absorver o conteúdo de cada passagem. Entender o porquê o livro foi escrito, qual era o objetivo e qual era a razão do apóstolo João, nesse caso, é muito útil para você compreender todo o contexto de qualquer passagem que seja. Então não é somente útil entender o contexto de João para essa pregação, mas para toda e qualquer meditação no Evangelho de João que você for realizar na sua casa, no seu dia a dia, você precisa ter essas coisas que eu vou falar em mente. Lhe facilitará muito na sua interpretação e ajudará a evitar vários tipos de erros. Então vamos aqui ver algumas questões introdutórias do livro de João. Não, nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos 4 livros chamados Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando nós olhamos para esses Evangelhos, eles são separados em 2 partes. Os 3 primeiros Evangelhos nós os chamamos de Evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de Evangelhos sinópticos. A palavra sinóptico significa ler em conjunto. Então nós logo concluímos que para você ter uma melhor compreensão de algum texto dentro de algum desses evangelhos, você precisa ler em conjunto. Você encontrou um texto em Mateus, você precisa ler essa mesma passagem em Marcos e em Lucas, porque essas passagens estão contidas também lá. Então, por isso nós temos esses evangelhos. E as Escrituras, a Bíblia, ela facilita isso para você. Quando você abre algum texto em Mateus, logo no comecinho, no título, existe ali uma marcação mostrando para você onde mais contém essa passagem, essa mesma história. Então nós temos aqui os evangelhos que são chamados sinópticos e nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João sozinho, solitário, então você pode lê-lo separadamente. Bom, se os evangelhos estão narrando a história de Jesus, se eles contam a vida, a história, o ministério de Jesus, por que então João se diferencia dos outros 3 evangelhos? Não deveria conter os mesmos fatos? Isso se dá pelo simples fato de que, quando nós observamos... Está bem claro, né? Não dá para ler ali, mas tudo bem. Dá para ler? Por favor, aí. Paulão não gosta muito de claridade, né? Aê. Não, ao contrário. Contrário para fechar. Contrário. Ao contrário? Agora sim, hein? Agora melhorou. Quando nós olhamos entre o Evangelho sinóptico e o Evangelho de João, nós vamos ter que entender por que é diferente. Pelo simples fato de que os evangelhos sinópticos, eles narram a história de Jesus com o seu ministério na Galileia. Ele conta a história de Jesus que ele realizou ali na Galileia. E já o Evangelho de João, ele narra os fatos acontecidos na Judéia. Obviamente, Jesus não realizou os mesmos milagres, os mesmos sermões que ele realizou na Judéia, ele não realizou na Galileia. Portanto, o Evangelho de João, ele acaba sendo diferente por causa desse requisito aqui. Nem tudo é diferente. Evidentemente, existem alguns trechos que estão em João e você também encontra no Evangelho sinóptico. Mas, em regra geral, a grande maioria do Evangelho de João você pode ler separado dos outros evangelhos porque narra uma história diferente. Quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, nós percebemos uma característica
Os evangelhos sinópticos, eles são marcados por milagres, parábolas, discursos a multidões. Nós vemos sermões como o da segunda vinda de Cristo, o Sermão do Monte. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós percebemos Jesus pronunciando discursos profundos e abstratos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, como é que eu vou compreender isso? Discursos voltados a pessoas em particular, e hoje nós vamos meditar exatamente em um discurso, em uma conversa de Jesus com um indivíduo chamado Nicodemos, e nós vemos Jesus em oração. No Evangelho Sinóptico, nós percebemos Cristo agindo em ação, realizando os milagres. Já no Evangelho de João, nós percebemos Cristo em meditação. Então, por isso, você precisa entender que os Evangelhos Sinópticos eles devem ser lidos em conjunto. Hoje, nós estamos no Evangelho de João, então nós vamos ler separados. Os evangelhos sinópticos, como eu já disse, eles visualizam Cristo na esfera humana, em seu relacionamento com os homens e autoridades civis e religiosas. Já o evangelho de João, ele focaliza Cristo como o Deus homem, a encarnação da divindade no tabernáculo humano. A diferença entre o evangelho de João e os evangelhos sinópticos é exatamente isso. Os evangelhos sinópticos, eles se preocupam em mostrar Cristo na esfera humana, o Cristo homem sofrendo e padecendo. Já o Evangelho de João, ele nos propõe a seguinte ideia de que o Deus homem, o Deus que desceu à terra, tomou a forma humana e esse homem habitou entre nós. Então o Evangelho de João, ele tem essa proposta. Nós vamos entender aqui qual é o propósito de João ao escrever este livro. O que João queria que vocês entendessem, que nós entendêssemos hoje, ao meditar no Evangelho de João. O evangelista João, ele tinha um propósito particular em escrever o seu Evangelho. E, portanto, se você estiver lendo uma partícula do Evangelho de João, e você não compreender isso aqui, que João queria que você compreendesse, então leia de novo. Se não compreendeu ainda, não conseguiu perceber isso aqui que eu vou falar, você continua lendo até que você possa perceber isso, pois esse era o objetivo de João. O próprio João nos dá o objetivo. Lá em João, quando ele está terminando de escrever o seu evangelho, ele vai falar o seu propósito. Por que eu escrevi esse evangelho? Por que João estava escrevendo o evangelho? Porque o que ele queria que nós compreendêssemos hoje ao ler o evangelho? Ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses, ou seja, esses sinais miraculosos, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Observe aqui que João ele tinha um propósito para você nessa manhã, ao ler, ao estudar, ao meditar o Evangelho de João. Ele queria que você, ao ler isso aqui, ao entender o Evangelho de João, você creia que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Se você leu uma passagem de João, um trecho qualquer, você não percebeu isso aqui, então pare, leia de novo, até você entender, até você conseguir perceber que João está tentando te mostrar que Jesus ele é o Deus, ele é o Cristo. Essa ideia ela percorre por todo o Evangelho de João. E nós vamos perceber isso aqui também no capítulo 3. Nós temos aqui a ideia do Evangelho de João dizendo que esses foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Nem todos os irmãos, nem todo crente sabe o que é Cristo. Alguns pensam que é o sobrenome dele, né? Talvez Maria Cristo, mãe de Jesus Cristo. Não sei lá, tem alguém que possa pensar isso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo ela tem um significado importante. E, infelizmente, a maioria dos crentes nem sabem o que significa a palavra Cristo. A palavra Cristo ela é uma palavra grega. E essa palavra grega ela nada mais é do que uma tradução de uma palavra hebraica. A palavra Messias, que significa o ungido. Tanto Cristo como o Messias, ambos têm o mesmo significado. Cristo e Messias significa o ungido. Sei que tem gente rindo aqui por causa do ungido ali.
No caso da bagunça que há dentro das igrejas hoje neopentecostais, e essa questão de ungido ficou meio confusa dentro da mentalidade dos irmãos. Qual era a ideia de ungido, de unção no Antigo Testamento? Quando nós ouvimos essa questão de rei, de Messias ou ungido, nós precisamos voltar lá no tempo em que essa palavra originou. A ideia desse termo Messias, lógico, no hebraico, surgiu no período em que Israel estava sendo governado por uma monarquia. Já quando Davi estava governando sobre Israel, Deus então promete a Davi que um dos seus descendentes sentaria no seu trono e governaria para sempre. Aqui surgiu a ideia do Messias. O Messias nada mais é do que aquele descendente da mulher de Gênesis 15 que agora recebeu um outro título, mais um título além de ser o descendente da mulher. Agora, esse descendente da mulher de Gênesis 3,15 também é o Messias, o ungido. Por que esse termo ungido é usado? No Israel antigo, a unção era uma maneira visível e simbólica de declarar publicamente que alguém era rei. Se você já assistiu um filme medieval, um filme da época do pessoal e do Paulão, lá antes de Cristo, você vai perceber que quando um rei se levantava naqueles filmes, você já viu isso, eu tenho certeza, quando alguém estava ascendendo ao trono, essa pessoa era colocada de joelho diante de um sacerdote, se o rei, no caso, tivesse sido morto, ou se o rei estivesse vivo, era o próprio rei que fazia isso. O rei chegava diante dessa pessoa, pegava uma espada e colocava no seu ombro direito, no seu ombro esquerdo, na sua cabeça, lhe entregava aquela espada e lhe colocava a coroa. Isso aqui era a maneira que as outras nações tinham de declarar publicamente que esse aqui é o nosso rei. Israel tinha uma maneira diferente de declarar que aquela pessoa estava sendo autorizada a governar sobre eles. E essa maneira que Israel tinha era um derramar de óleo diante de todos, para que todos pudessem ver, esse agora é o nosso rei. Não existe nada místico nesse óleo, não existe nenhum poder sobrenatural nessa unção. A unção é apenas algo simbólico, demonstrando que essa pessoa agora ela recebeu autoridade para governar sobre aquele povo, para que o povo visse que aquela pessoa era o rei. Então surgiu essa ideia de Cristo, de Messias, que seria o descendente de Davi, que sentaria no seu trono para governar para todo sempre. E João, então, ele quer que você entenda isso dentro desse evangelho, que Jesus é aquele que foi prometido a Davi, que sentaria no trono e governasse. Evidentemente, você não é judeu, você não esperou a primeira vinda de Cristo, espero que nem esteja esperando também, porque senão você nem é cristão. Mas isso aqui era algo comum na época dos apóstolos. Na época deles, eles ainda estavam esperando pelo Messias, os judeus, né? Estavam esperando. E por isso João, ele tinha essa ênfase de mostrar, olha, esse que vocês estão esperando, ele veio, se cumpriu na vida dele. Olha aqui os milagres que ele realizou. Eu não citei todos, mas esse aqui é o suficiente para provar para vocês que ele é o Cristo. A primeira coisa que João queria que você entendesse ao ler esse evangelho. Mas não foi só isso. Nós vimos também que João queria que você entendesse que esse Messias, além de ser o ungido de Deus, ele era também o Filho de Deus. E com essa expressão, o Filho de Deus, a ideia dela é demonstrar que Cristo é divino, não meramente humano. Que Cristo é o próprio Deus encarnado. Esse é o objetivo principal de João. Tanto que ele começa arrebentando no capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No versículo 14, ele habitou entre nós, tomou forma humana e habitou entre nós. Então João já começa sapecando aqui nos seus ouvintes, tentando provar para eles que Jesus é Deus. Ler o Evangelho de João, não perceber isso, significa que você não compreendeu nada do Evangelho de João. Portanto, vamos ler de novo. Eu tenho aqui uma mensagem central que eu extraí do Evangelho de João. Está capengando aqui. Que eu extraí do Evangelho de João. Obviamente, você pode ser mais criativo do que eu não sou muito criativo para isso aqui. Mas eu extraí uma mensagem central do livro de João. E se resume da seguinte maneira. A divindade de Jesus é percebida pela profundidade dos seus discursos.
e eu acrescento aqui das suas ações, das suas realizações. Então, a divindade de Jesus, ela pode ser percebida através da profundidade dos seus discursos e também das suas ações e das suas realizações. Essa é a mensagem central da carta de João. Os irmãos estão anotando, eu vou esperar os irmãos terminar. Agora, dentro dessa passagem de capítulo 3 que nós vamos estudar, eu extraí uma verdade central. Nós temos a mensagem central, a mensagem de toda a carta, mas temos agora uma mensagem central dentro da passagem. A verdade central do Evangelho de João, você pode mudar as palavras, entretanto, nós temos que concordar com o mesmo fato. Já a mensagem central, ela vai depender de cada contexto. Cada capítulo, cada versículo, ele tem uma mensagem central, uma verdade central que está intimamente ligada à sua verdade central. E dentro desse texto que nós vamos meditar hoje, eu extraí a seguinte verdade central. O Evangelho de Jesus não dá espaço para falsa esperança. Nosso irmão Paulo, já não o apóstolo, aquele, na semana passada ele abordou a respeito do Evangelho. O que era o Evangelho? E hoje nós vamos aqui aprender mais um pouquinho disso dentro da carta de João. Bom, nós já lemos a carta, então eu quero fazer uma menção agora a respeito do Evangelho de hoje. Paulo trouxe para nós o que era o Evangelho de Jesus. E eu preciso começar aqui esta manhã dizendo para os irmãos que o Evangelho que está em voga hoje em dia, o Evangelho que é anunciado hoje em dia, na sua grande maioria, não se trata do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho que é anunciado nas igrejas hoje em dia é um Evangelho que dá falsa esperança aos incrédulos. É um Evangelho que promete que as pessoas terão vida eterna, apesar de continuarem na sua rebelião contra Deus. O Evangelho que é pregado hoje em dia, ele promete às pessoas livramento do inferno, mas não liberta elas da iniquidade. O Evangelho que é pregado hoje em dia simplesmente encoraja as pessoas a aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não se submetem ao seu senhorio. Você pode aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não se dobrar a Ele ao seu senhorio, ou seja, a obediência. O Evangelho de hoje, meus irmãos, tem produzido uma geração de cristãos cujo comportamento em nada diferencia daqueles que estão perecendo. Se você observar o comportamento de muitos crentes hoje em dia, e você olhar para os incrédulos, é triste, é lamentável, mas às vezes não há diferença. Às vezes há incrédulos com moral melhores do que até mesmo crentes. Isso é resultado de um evangelho fraco, de um evangelho diluído. Hoje o testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificada no altar da graça barata. O evangelho de hoje tem sido vendido por mercantilistas da fé, que simplesmente interessam em visar lucros pessoais e não estão nem aí com as ovelhas. Ou seja, eles estão ali, na verdade, entretendo os bodes, porque os bodes dão lucros e as ovelhas dão trabalho. Não se trata, meus irmãos, de mera trivialidade teológica. O que eu quero abordar com os irmãos não tem nada a ver com assuntos simplesmente teológicos. É algo que diz respeito a você. Nós estamos tratando a respeito do Evangelho. E quando se trata do Evangelho, diz respeito a cada um de vocês. Jesus disse para nós irmos e pregar o Evangelho. E nós temos que ir, obviamente, porque nós somos obedientes. Mas a grande questão é, que Evangelho pregar? Quando você vai evangelizar, que Evangelho você leva para as pessoas? Você leva o Evangelho puro e simples de Jesus? Ou você dilui o Evangelho para que ele fique mais aceitável aos incrédulos? Que tipo de Evangelho você tem levado para as pessoas é uma questão que você deve se preocupar. Eu quero começar esta manhã com um alerta que o apóstolo Paulo deu na carta de Gálatas 1:6, dizendo o seguinte: mas se alguém vos anunciar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, ou seja, se vier alguém anunciar um outro evangelho que Cristo tinha pregado, que o apóstolo Paulo tinha pregado, se alguém vos anunciar um outro evangelho, que essa pessoa seja anátema. A grande questão é, você tem pregado o evangelho de Jesus? Se você tem, faz mais que a sua obrigação. Cumpre o seu dever.
Se você não faz, se você não prega o evangelho, você está em rebeldia à ordem do Senhor. Se você prega um evangelho e esse evangelho não é o de Cristo, eu só posso te dizer uma coisa: você é maldito. Eu não posso aliviar em nada a sentença para você, porque o apóstolo Paulo não aliviou. Maldito você se não pregar o evangelho de Jesus. Então, observe que isso não é apenas questões teológicas que estão aí dadas exclusivamente aos estudantes das Escrituras. É algo que diz respeito a você, porque você, como um cristão, tem que pregar o evangelho. E se você não pregar o evangelho, obediente, se você pregar o evangelho e esse evangelho não for o de Jesus, maldito, você é maldito. Desculpa, mas não sou eu, tá? Está escrito aqui, não olhem para mim bravo, não sou eu. Nós somos malditos se não anunciarmos o evangelho. Ah, você pode até dar uma desculpa então. Ah, mas meu irmão, eu não conheço o evangelho de Jesus. Eu não estudei o suficiente. Não estudou por quê? Por que você não estudou o evangelho de Jesus? Por que você não se preocupou em aprender? São questões que você deve fazer a você mesmo. Hoje você vive diante de um mundo moderno no qual você pode ter acesso a comentários bíblicos. Você tem uma livraria gigantesca aqui que pode te ajudar. Dentro dessa igreja você tem irmãos capazes de te ajudar a entender o evangelho de Jesus. Você pode buscar bons pregadores na internet. Você tem muitas coisas à sua disposição. Bíblias em várias traduções e você não sabe por quê. Alguém tem culpa de você não saber? Não, a culpa é toda sua. Se você voltar um século atrás, onde não havia internet, os comentários bíblicos eram escassos, o povo daquela época, a maioria deles, não deixou de pregar o evangelho puro e simples. Somente com as escrituras. E nós hoje? Por que não pregamos o evangelho? Por que nós não nos preocupamos em entender o evangelho de Jesus? Talvez não há preocupação de nós nos enquadrarmos como malditos. Mas eu quero começar essa manhã dando esse alerta, dizendo que esse sermão diz respeito a todos nós. Porque todos nós somos arautos de Cristo. Somos pessoas que estamos anunciando que o rei está vindo. Arauto era aquela pessoa que ficava no caminho antes do castelo. E o rei ele saía. E quando esse rei estava se aproximando, esse arauto ele tinha a obrigação de tocar a trombeta, avisando os súditos do rei: se preparem, o nosso rei está chegando. E se esse rei chegasse e esse povo não estivesse preparado, o recebesse de qualquer maneira, cabeças iam rolar. Então a função do arauto era muito importante. Agora, imagine se o arauto visse o rei vindo. Ele tem que tocar a trombeta bem alta, ele começasse a assobiar. Ninguém ia ouvir. O que ia acontecer? O arauto ia morrer. O arauto ia ser amaldiçoado, apedrejado ali até a morte. Então, a responsabilidade nossa é sermos arautos que proclamam em alta voz o verdadeiro evangelho de Cristo. Por favor, já está acabando já a água. Vamos então agora, no capítulo 1, depois de fazermos essas considerações básicas, e esse alerta para todos nós, vamos meditar no versículo 1. Eu quero desfragmentar o texto com os irmãos. Na verdade, eu separei... Obrigado. Deixa eu terminar então. Eu separei o texto em várias partes, mas obviamente não terei tempo. Então eu vou frisar o que é mais importante aqui dentro da mensagem central. O texto do versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. O apóstolo João aqui, ele começa dando a descrição de uma pessoa que foi até Jesus. Ele dá aqui o RG, o gaidinho toroco dessa pessoa. Ele dá as características dessa pessoa. E entendemos as características de Nicodemos. Nos ajudará a entendermos o conteúdo da mensagem de Jesus. Então havia um fariseu chamado Nicodemos. O primeiro destaque que eu quero dar a esse versículo é a palavra fariseu. Se você voltar no Antigo Testamento, as Escrituras de Gênesis a Malaquias, você não encontra essa classe de religiosos chamado fariseus. Aí você chega no Novo Testamento, abre nos Evangelhos, está lá, fariseus e saduceus. Da onde é que surgiu esse povo, essa classe, essa seita judaica?
Essa seita judaica, ela tem algumas características e é muito importante entendermos, porque entendemos as características dessa seita faz nos entender que tipo de pessoa se aproximou de Jesus aqui nesse texto. Esses fariseus, eles tiveram origem no 3º século antes de Cristo. Naquele período em que as escrituras não estavam mais sendo escritas, Deus havia silenciado por 400 anos. E dentro desse período, então, surgiu os fariseus. Por isso, você não encontra no Velho Testamento nenhuma citação dos fariseus e dos saduceus. Então, no 3º século, os fariseus e saduceus, eles surgiram. Surgiram como? Lembrando que, naquele tempo, Alexandre o Grande, que governava a Grécia, ele tinha planos de dominar todo mundo. E o que aconteceu? Chegou até Israel. O seu governo chegou até Israel. E quando os gregos invadiam uma nação, eles implantavam um sistema que nós chamamos de helenização. Não tem nada a ver com a dona Helena, minha sogra, mas a helenização era o quê? A implantação do idioma e da cultura grega no país dominado. Então, diante de Israel agora, existia uma nação querendo dominá-los. Eles acabaram de sair debaixo do jugo da Babilônia. Estão ali gozando de paz. Chega agora os gregos e dominam sobre eles. E eles impõem a helenização, ou seja, a aceitação. Vocês são agora obrigados a falar grego, vocês são obrigados a se adaptar à cultura grega. Por isso o Novo Testamento está em grego. O que tem a ver grego com o judeu? Nada. Mas por causa desse período aqui, nós temos a Bíblia traduzida, o Novo Testamento em grego. Quando surgiu esse movimento de helenização por parte dos gregos, surgiu um povo que se levantou contra e disse, não, eu não concordo com essa helenização. Nós não devemos nos contaminar com eles. Nós não devemos aprender o idioma deles. Nós devemos nos manter puro como judeu que somos. Então, com o espírito de patriotismo, surgiu aqui os fariseus. Os fariseus, a palavra fariseu, ela literalmente significa separados. Por quê? Porque esses judeus, essa classe de judeus, esse grupo aqui, se separou dos demais. Porque os demais disseram, não, a helenização é boa. A cultura, a nova cultura, não é nada ruim, vamos aprender. Então surgiu aqui os fariseus, que não concordavam, e os saduceus apoiando. E aqui surgiu já no começo briga entre eles. E depois no Novo Testamento eles estão lá ainda discutindo outros assuntos que não tinha nada a ver mais com isso. Então os fariseus, na sua origem, quando eles surgiram no 3º século antes de Cristo, não surgiram com o intuito ruim como nós conhecemos hoje. Eles eram patriotas, eles tinham uma motivação boa, defender a sua pátria, a sua nacionalidade. Isso não era algo ruim. Mas os fariseus, posteriormente, eles adquiriram um sentido de hipócritas. Tanto que o Juliano falou que os fariseus iam chegar na praia aquele dia, né? Falando de nós, né, Juliano? Não sei o que você quis dizer com isso, aí vamos separados, tá? Hoje os fariseus, a palavra fariseus, está ligado a hipócrita. Você fala assim, aquela pessoa é um fariseu. O que você está dizendo? Que ele é um compatriota? Não. Você está dizendo que ele é, de fato, uma pessoa hipócrita. Certo? Por quê? Porque já no tempo de Jesus, os fariseus já não estavam mais nem aí com a pátria. Estavam mais preocupados com o seu próprio sistema de governo, o seu próprio sistema de religião. E nós precisamos, então, ler um texto de Mateus, que vai estar aqui, não precisa abrir para nós ganharmos tempo. Nós vamos ver as características de um fariseu. Nicodemos era fariseu, e ele, como um bom fariseu, o líder dos judeus, ele se enquadrava aqui nisso que nós vamos ler. Diz assim o texto. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ao farisaísmo que já. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens.
Eles fazem seus filactérios bem largos. Filactério era uma caixinha com trechos bíblicos na testa, então eles faziam grandão para se aparecer. E as franjas de suas vestes bem longas também para se aparecer. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas. E gostam também de serem saudados nas praças e serem chamados por rabis. Então observe que um fariseu é alguém que gosta de pôr fardo nas costas dos outros e não gosta de fazer nada para ajudar. Manda as pessoas fazer algo que ele mesmo não faz. Tudo que um fariseu faz, ele faz para ser visto. Então ele se preocupa com o que os outros vão dizer. E ele gosta de lugar de honra dentro dos banquetes. E gosta de ser chamado de mestre e rabi. Então nós temos a pessoa de Nicodemos, não Augustus, não confunda. Esse Nicodemos. O trecho que nós lemos aqui, o versículo 1, diz que ele era uma autoridade entre os judeus. O que isso significa? Que ele era um líder entre os judeus. Nicodemos, ele era Nicodemos, Augustus Nicodemos, acaba atrapalhando a gente, mas é com o... ele era alguém que dominava, que governava sobre os judeus, era alguém de influência entre eles. Nós observamos em João 7,50 que o próprio Nicodemos, ele era parte do Sinédrio. E nessa ocasião, em João 7,50, ele defende Jesus ali. Os judeus estão tentando acusar Jesus sem ouvi-lo. E de acordo com a lei de Moisés, isso não era permitido. Condenar alguém sem ouvi-lo antes. E Nicodemos aparece lá no Sinédrio e diz, olha, vocês estão querendo condená-lo, mas a lei diz que não é justo condenar alguém sem ouvi-lo. Então Nicodemos aparece posteriormente defendendo aqui a pessoa de Jesus. E também nós vemos em João 19, 38 ao 40, Nicodemos aparece mais uma vez aqui na ocasião do sepultamento de Jesus. Esse Nicodemos, ele aparece juntamente com José de Arimateia e eles estão ali no túmulo de Jesus preparando o corpo para ser ali enterrado, sepultado. Há algo curioso a respeito desse Nicodemos. Alguns aqui tentam alegar que ele possa ser irmão de Flávio José. As características do irmão de Flávio José batem muito com o de Nicodemos. Então há uma suposição, não é algo certeiro, mas alguns ligam Nicodemos a Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século. Então nós não temos muitas coisas a respeito de Nicodemos nas Escrituras. Não sabemos se ele converteu. Ao que tudo indica, parece-nos que ele recebeu bem a mensagem de Jesus, porque ele defendeu e ele foi até o sepulcro de Jesus ali para cuidar do seu sepultamento. Então, ao que parece, ele recebeu bem a mensagem de Jesus, mas nós não temos certeza. Eu, pelo menos, não tenho. Alguém tem? Se alguém tiver, manifesta agora. Hein? Versículo 2. O trecho de versículo 2 nos diz que ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, observe que ele foi a Jesus à noite. Isso se dá por uma simples razão. Como nós já vimos, uma característica de um fariseu é se importar com o que os outros vão pensar. E o que iriam pensar de um líder religioso procurando Jesus, que já havia sido rejeitado pelos fariseus? Então é óbvio que ele, como ele já fez isso também no sepultamento de Jesus, e o trecho lá nos mostra que ele foi às escondidas, com medo de ser visto, até o sepultamento de Jesus. Então, obviamente, ele procurou Jesus à noite. Depois nós temos aqui a expressão dizendo o seguinte, mestre. Nicodemos chega diante de Jesus e o chama de mestre, que é, na verdade, a palavra rabi. Na verdade, a tradução mestre não é uma tradução adequada para esse termo. A tradução adequada para mestre seria o termo grego didáscalos. E a palavra usada aqui não é didáscalos. Eu consultei meu professor, tá? A palavra usada aqui é rabi. E rabi não tem nada a ver com didáscalos. Então, onde surgiu essa expressão rabi? Essa expressão rabi também você não vai encontrar no Antigo Testamento.
Essa expressão Rabi, ela surgiu no ano 30 antes de Cristo. 300, acho que tá. Escrevi errado, muito longe. Acho que escrevi errado aqui, depois eu confiro lá. Não apareceu aqui. É importante destacar que ela surgiu da rivalidade, talvez alguém vai lembrar a data agora, da interpretação judaica de um grupo chamado Hillel e outro grupo chamado Shammai. Houve em Israel uma divisão com relação às interpretações das Escrituras e alguns didáscalos se separaram por causa dessa interpretação. E os seguidores desses mestres, eles queriam dar títulos ao seu mestre, títulos que o honrassem. Então eles criaram essa expressão Rabi do hebraico ou Rabone do aramaico para destacar o seu líder. Então era uma expressão máxima de, vamos assim dizer, veneração ao seu líder. A ideia da expressão Rabi era você chamar a pessoa de Vossa Excelência. Imagine uma expressão máxima dentro de um relacionamento. Como é que você se dirigia, por exemplo, a um presidente da República? Você é Vossa Excelência. Então, era a expressão máxima que você conseguiria alcançar. Então, surgiu essa palavra mestre, que não tem nada a ver com a palavra didáscalos. Depois, Jesus vai chamar você mestre em Israel. Jesus usa a palavra didáscalos. Você é professor em Israel. Jesus não usa a palavra rabi para se dirigir a Nicodemos. Com essa afirmação de Nicodemos, nós podemos entender que o aproximamento dele para com Jesus era um aproximamento sincero. Porque era impossível um judeu se achegar a alguém e chamá-lo de rabi, se de fato ele não visse isso nele. Ele não seria tão hipócrita assim, já que fariseu é hipócrita, ele não seria tão hipócrita assim, ia contra a sua própria instituição, contra a sua própria religião. Então, Nicodemos se aproxima de Jesus e lhe chama de Rabi. Então, observe que Nicodemos, aqui nesse texto, ele reconhece que Jesus é o supremo mestre. Ele chega diante de Jesus e faz uma declaração de fé até que bonita. Legal, mestre, Rabi, ó grande mestre, ó excelentíssimo mestre. Sabemos que os sinais, que tudo que você faz é de Deus, porque ninguém pode fazer se Deus não estiver com você. Observe que aqui há uma confissão muito positiva a respeito de Jesus. Nicodemos, ele observou Jesus, ele percebeu algo em Jesus e fez a sua declaração de fé. O credo de Nicodemos aqui, como diria Paulão, né? Então observe que ele faz uma declaração de fé a Jesus. Isso quer dizer alguma coisa? Essa declaração de fé quer dizer alguma coisa? Significa que Nicodemos, nesse momento aqui, que ele fez essa declaração, Nicodemos estava salvo? O irmão está assim, para lá, para cá. Meus irmãos, os incrédulos fazem declarações de fé também. Observe que Jesus tratou Nicodemos como incrédulo, apesar desta declaração de fé. Você precisa nascer de novo. Jesus tratou Nicodemos como incrédulo, apesar da sua declaração de fé. O que eu quero dizer aos irmãos aqui é que a igreja moderna hoje, a pregação do evangelho moderno hoje, não leva a pessoa ao arrependimento. Tem levado pessoas a uma declaração de fé. Eu sei que a maioria aqui foi levada a fazer uma declaração de fé. Alguém lhe pregou o evangelho, lhe anunciou algumas verdades, talvez dividindo em 4 leis aí, né? E depois de pronunciar essas verdades para você, que não deixam até de ser verdades, ela contém certas verdades, algumas, né? Algumas leis, né? Então alguém dirigiu a você e lhe ofereceu Cristo como uma mercadoria. E você disse, eu quero, é muito bom, eu quero, isso aí é legal, né? Cristo pode me dar uma vida boa, né? Então eu quero, Cristo tem propósito para a minha vida, e a pessoa aceita. Então o que as pessoas levam esse tipo de pessoa a fazer nesse momento? O que levaram você e eu a fazer nesse momento? Uma declaração de fé. Faça comigo essa oração. Vamos ver, quem já viu isso? Repita comigo essa oração. E você repete uma declaração de fé. Isso não significa nada, absolutamente nada. Você não é salvo por causa dessa declaração de fé.
Eu lembro que quando eu fui a primeira vez na igreja, com meus primos, eu era moleque, tinha uns 12, 13 anos, e eu fui numa sexta-feira. E lá, depois de uma ministração da palavra, alguns cânticos, o pastor ficou no meio da igreja, e no corredor lateral, assim, uma fila de gente. Eu estou olhando aquilo e meus primos me levaram para essa fila. Também eu não ia ficar no meio da igreja, né? Todo mundo ia ver. Fui para a fila. E a fila andando, e eu percebi que as pessoas falavam alguma coisa para o pastor. Fiquei olhando aquilo, né? E eu consegui perceber que o pastor perguntava para a pessoa, o que você quer? Aí eu fiquei desesperado, né? Será que vai me dar brinquedo, né? Sei lá. Aí eu falei pro meu primo, né? No caso, minha prima. Falei assim, mas o que eu quero, né? Vou falar para ele que eu quero o quê? Tinha pessoa falando, eu quero poder. Vai dar Hadouken nos outros, sei lá. Eu quero não sei o quê. Cada um queria uma coisa. Eu falei, eu não quero nada. O que eu quero? O que eu falo pro pastor? Minha prima falou assim, fala que você quer aceitar Jesus. Legal, né? Não é uma coisa ruim, né? Jesus é bacana, morreu por mim. Eu tinha essa ideia. Poxa, é uma coisa legal. Eu cheguei no pastor, então, o que você quer? Eu quero aceitar Jesus. Oh, glória a Deus, que não sei o quê, papapá, e foi. Então repita comigo no replay. E repetiu aquela oração, e eu repeti com ele. Acabou. Aí, meus primos, era a minha primeira vez, todos vieram me abraçar, chorando, alegre. O que está acontecendo, né? O que aconteceu? Não, você é crente agora. Mas eu não quero ser crente. Eu fiquei desesperado, mas por que eu sou crente? Fala pro pastor desfazer a oração, eu não quero ser crente. Eu fiquei desesperado, porque eles me levaram a fazer uma confissão e eu não estava nem aí para Cristo. Eu estava ainda obstinado em meu pecado. Se uma declaração de fé salvasse alguém, eu teria sido salvo naquele momento. E eu não fui salvo exatamente naquele momento. Eu não estava nem aí para Cristo, nem aí. Então, uma declaração de fé não quer dizer nada. Uma declaração de que você acredita, confia em Cristo, até o diabo consegue fazer isso. Melhor que você ainda. Ele é mais teólogo que você. E ele consegue fazer melhor. Então, não quer dizer nada. A sua obrigação como cristão ao evangelizar alguém não é levar as pessoas a fazer uma confissão. É levá-las ao arrependimento. Ao genuíno arrependimento. Então, observe, Nicodemos aqui, ele faz uma declaração legal. Deus havia ficado 400 anos sem falar com o povo. De repente aparece Jesus ensinando. Talvez Nicodemos acreditasse estar falando com um profeta, ou até mesmo com o próprio Messias. E ele chega diante dele e faz essa declaração. Mas Jesus diz, você é incrédulo, você precisa nascer de novo. Você ainda não foi regenerado. Então observe que declaração de fé não é o seu alvo final na evangelização. Todo mundo aqui acho que fez, né? Isso aqui um dia. Eu também. 2 vezes. Depois a outra eu queria, né? Mas eu fui levado também. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Eu ia aqui abordar a questão dos sinais miraculosos aqui, e eu ia tratar da teologia da prosperidade, como é que eles pregam o evangelho, a ênfase nos milagres, nas curas, e eu ia mostrar que esse não é o nosso objetivo aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Se você tiver dúvida com relação a isso aqui, pode me procurar depois no final do culto, tá bom? Então eu vou adiantar aqui para nós podermos chegar até o final. Já temos a ceia, tá bom? Ninguém vai ficar bravo não, né? Não? Ok, a ênfase do nosso evangelho, eu só vou dizer isso, não é curas. Na declaração de fé da nossa igreja, que está sendo feita pelo Paulo, diz assim com relação a milagres. A nossa igreja não é uma igreja que enfatiza milagres. O que isso significa? Que nós não cremos? Não, não é isso. Nós cremos que Deus realiza milagres hoje. Entretanto, a ênfase da pregação aqui no nosso culto não é a cura. Nós não chamamos pessoas, vamos lá que tem cura. Está doente? Vem para cá que nós vamos curar vocês. Aí os curandeiros aqui da Batista Redenção, nós não cremos assim. Então a ênfase dos nossos encontros aqui é pregar o Evangelho. Tá? E estudo das Escrituras. Em resposta à declaração de fé de Nicodemos, Jesus diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observe que Jesus ele confrontou aqui a futilidade da religião de Nicodemos.
Eu acredito que quando Nicodemos ouviu essas palavras aqui de Jesus, ele deve ter tomado um soco na testa, porque imagina aquele filactério dele afundou. Porque imagine só a situação. Nicodemos, ele era super legalista. E ele acreditava que a salvação se dava por meio das obras. E ele se aproxima de Jesus, reconhece ele como mestre, faz ali a sua declaração de fé, e ele provavelmente esperava algum elogio de Jesus com relação às suas atitudes legalistas. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Ou seja, tudo isso que você vive até aqui não serve para nada. A ponto de que você precisa ser regenerado. Você precisa nascer de novo. Isso deve ter chacoalhado o Nicodemos a tal ponto que ele deve ter balanceado as suas pernas aqui. Ele era super legalista. E os fariseus, eles compuseram 613 itens a mais da lei de Moisés para impor aos povos, às pessoas. Esses são os fardos que ele atavam sobre as pessoas. E a coisa era tão ridícula que existia uma lei dizendo que você podia tomar vinagre no sábado, mas não podia fazer gargarejo porque era quebra da lei. Você podia comer um ovo que uma galinha botasse no sábado, mas a galinha tinha que ser morta porque ela violou o sábado. Então, observe que as leis elas eram ridículas, hiperlegalistas. Lembra quando Jesus, e ele fez isso de propósito, Jesus foi curar um cego, Jesus cospe no chão e faz esse lodo? Por que Jesus fez isso? Para confrontar a ideia dessa ideia errônea da lei. Jesus tinha quebrado o sábado ali para os fariseus. Então Jesus fez de propósito mesmo para provocar eles ali, para mostrar que eles estavam errados, para corrigir o pensamento deles. Então os fariseus, eles eram terríveis, eles eram hiperlegalistas. Mas Jesus chega diante dele e diz para ele, você tem que renunciar a tudo isso aí. Todo o seu legalismo, toda a sua religiosidade, todas as suas obras de justiça, isso aí não vale nada. Você precisa nascer de novo. Nós, ao anunciarmos o Evangelho a uma pessoa, nós, às vezes, tendemos a aceitar as pessoas de qualquer jeito. A pessoa ainda não é regenerada, vem para a igreja. Nós nem queremos saber se ela nasceu de novo ou não. Logo, aceitamos ela no nosso meio e rapidamente lhe damos um cargo. Não é assim que acontece por aí? Imagine Nicodemos nas igrejas atuais. Com o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, ele batia em muitos pastores. Chegasse alguém com o conhecimento de Nicodemos, que era uma autoridade conhecida dos homens em qualquer igreja, anunciando uma profissãozinha de fé barata como a dele, seria aceito dentro de qualquer igreja. E seria líder rapidamente. Não tenha dúvida disso. Mas Jesus não. Jesus confrontou a futilidade da sua religião. A sua religiosidade não te ajuda em nada. Que fique de lição para nós também não sermos aí Nicodemos religiosos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar, Jesus continuou respondendo, porque ele está ainda explicando a questão do novo nascimento, e Jesus diz assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? O que significa essa expressão aqui? O que Jesus estava dizendo ao se referir à água e Espírito? Certamente ele estava se referindo a algo que eles conheciam, que Nicodemos conhecia. Tanto que depois Jesus diz que falava de coisas que era comum a eles. Mesmo assim, ele não entendia como mestre de Israel. O que significa essa água e Espírito que era necessário? Certamente não se refere ao batismo, porque se o batismo salvasse o próprio Jesus, a ênfase do seu ministério seria sair batizando todo mundo. E ele próprio não batizava as pessoas. Então não é o batismo. A que se refere então? Eu preciso que você abra suas escrituras no livro de Ezequiel. Não precisa abrir não, vamos ganhar tempo, eu vou colocar aqui. Não abre não, anota aí, senão a gente vai complicar, embolar o meio campo. Ezequiel 36, do 25 ao 26, para quem anotou, já pegou? Se não pegou, depois no replay. Esse é um texto do Antigo Testamento que fala a respeito da regeneração. A doutrina da regeneração aqui
no Antigo Testamento, não é algo peculiar do Novo Testamento. Nós temos aqui já um lampejo da doutrina da regeneração. Versículo 25 e 26 diz assim: aspergirei água pura sobre vós, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês, o quê? Um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Observe, o novo nascimento aqui, coração e espírito novo dado por Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente a minha lei. Observe aqui, aspergirei água e no final porei o meu espírito. Jesus, nesse discurso com Nicodemos, quando ele diz que ele tinha que nascer da água e do espírito, ele estava fazendo uma menção a esse texto aqui. E depois, se você quiser ligar o versículo 8 ao capítulo 37 do Vale de Ossos Secos, você também pode encontrar isso ali com perfeita tranquilidade. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. E você pode voltar lá no capítulo 37, você vai ver o vento que sopra dos quatro cantos, trazendo o fôlego de vida sobre eles, ou seja, trazendo eles da morte para a vida. Você pode perceber isso também ali. Então, observe que ele diz que aspergiria água sobre eles, para torná-los puros. Essa questão da água aqui... Passou muito. Essa questão da água aqui está intimamente relacionada ao sistema de purificação dos judeus. Os judeus, eles realizavam várias cerimônias de purificação. O batismo no Antigo Testamento já existia. Era um batismo de purificação. Ali na região do Mar Morto, ali só naquela região pequenininha, era possível encontrar 8 tanques de purificação dos judeus. Então os judeus, quando eles tocavam em algum animal morto, ou eles se contaminavam de alguma forma, o que eles faziam? Eles iam até esses tanques, se lavavam, se purificavam. Então havia essa ideia de purificação no Israel antigo. E Nicodemos, ele entendia muito bem essa questão de purificação. E Jesus, quando diz, é necessário nascer da água, Jesus está fazendo uma referência à purificação. Você precisa de uma purificação que agora é dada por quem? Pelo Espírito Santo. Não é de vocês. Ou seja, esse seu ritual de ir se lavar, isso aí não te purifica em nada. A verdadeira purificação que você precisa é a purificação dada pelo Espírito. Ele vai dar um novo coração e um novo espírito para você. Ele vai tirar de você esse coração de carne. Tanto que a passagem que diz, necessário é nascer de novo, no grego é possível traduzir, necessário é nascer do alto, de cima, indicando o quê? A origem desse nascimento, do alto para nós. Não de obras, não da falsa religiosidade de Nicodemos. Então observe aqui Jesus tratando dele através do que ele mesmo conhecia, a própria Escritura. Mas Nicodemos não entendeu mesmo assim, como nós já vimos. Eu já vou dar uma pulada boa aqui para o versículo 13 e já vou encerrar. O versículo 13 de João diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Falar alguma coisa ali? Eu ia falar, já foi, que daí você termina. Aqui não tem conta das mulheres, né? Não. Não, é no outro aí. Agora que você falou. Ok, eu vou terminar aqui, depois eu converso com o chefe, para ver o que a gente faz. Vou mais devagar. Cansou agora. Corri igual o narrador aqui, mas tudo bem, vou tentar terminar agora, que falta pouco agora. Não vou voltar desde o começo, então. Versículo 13, de repente Jesus fala assim, ó, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Pô, esse trecho aqui, essa passagem, parece estar perdida aqui no meio do contexto, não parece? Você não tem essa percepção aqui? Está falando de algo, de repente, ninguém jamais subiu ao céu. Aconteceu o quê? Por que Jesus mudou rapidamente o seu discurso? Será que ele mudou mesmo o seu discurso?
Eu li aqui, fiquei com dificuldade aqui, quebrei a cabeça para tentar entender por que essa alteração aqui no versículo 13. Isso se dá pelo simples fato de que Jesus aqui nesse texto, ele estava afirmando aqui, primeiramente, a sua origem, que era divina. Ele estava refutando aqui a declaração de fé de Nicodemos. Nicodemos não viu em Cristo divindade. Vimos que você é de Deus, pois realiza os sinais de Deus. Jesus então estava mostrando para ele, primeiramente, eu não sou apenas um enviado de Deus. Eu sou o único que subiu aos céus e o único que desceu. Eu sou o próprio Deus. Mas há algo mais aqui também nesse trecho que Jesus está refutando aqui. Quando Jesus diz que ninguém subiu ao céu, isso acabou com Nicodemos. Porque Jesus está falando, ninguém é capaz de subir ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu. O único que pode subir ao céu é o Filho de Deus. A sua religiosidade, toda ela é em vão. Não é capaz de te levar para o céu. Só existe um meio de você chegar ao céu. É através daquele que pode subir e daquele que desceu, que é o próprio Cristo. Então Jesus aqui jogou aqui uma pá de cal no túmulo de Nicodemos. Acabou com Nicodemos aqui, mostrando para ele que a sua religiosidade, a sua religião, os seus atos de justiça, as suas obras, não o levaria para o céu. Porque ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém por si só pode subir ao céu. Se você subir ao céu um dia, no arrebatamento ou na morte, não é porque você mereceu. É porque você subiu através de Cristo, pelos méritos de Cristo. Por causa de Cristo, todos nós podemos subir ao céu. Se não for Cristo, tira Cristo da sua vida, você não pode. Ninguém jamais subiu ao céu. O evangelho seu, a ênfase é as curas. As curas jamais subiram ao céu. A ênfase do seu evangelho é a prosperidade. Prosperidade jamais subiu ao céu. A ênfase do seu evangelho é o Cristo. Cristo sim subiu ao céu. E ele pode levar você e os seus ouvintes também aí para o céu. Ou nós aceitamos o que ele diz, ou continuamos em nossos pecados. Ou nós aceitamos que Cristo é o único meio de ir para o céu, ou nós simplesmente permaneceremos em nossos pecados. O Evangelho de Jesus. Aqui vamos caminhar para o segundo tempo, de agora. O Evangelho de Jesus, ele é o único suficiente para salvar pecadores. Eu quero concluir aqui, nesse momento, e eu quero que você saia com isso aqui em mente. Talvez vai faltar um pouco de coisa aqui que eu tive que pular, mas a ideia geral é essa. O Evangelho de Jesus, que é o que você deve pregar, que é o que você deve ensinar, é o único suficiente para salvar pecadores. O que é o Evangelho de Deus? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação. Se você diluir o Evangelho de Cristo, não será o Evangelho de Cristo. Portanto, não haverá poder para a salvação de ninguém. Então, seja fiel na proclamação do Evangelho de Cristo, porque é o único que pode salvar pecadores. O Evangelho de Jesus, ele condena a religião fútil. Ele condena a religiosidade. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos tornamos religiosos. Às vezes, vir no culto domingo, participar de eventos da igreja, se tornam para nós mera religiosidade. Isso nós devemos tomar cuidado. Nós somos tentados a isso. A simplesmente cumprir cronogramas oferecidos pela igreja. Nós não estamos aqui no domingo para cumprir um cronograma. Nós estamos aqui não em busca de uma religião. Domingo após domingo, nós estamos aqui para cultuar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para ser edificado pela palavra. Se você sai de sua casa e não é com esse objetivo, no meio do caminho, volte e vai dormir. Porque você vai perder seu tempo aqui. Entendi, calma aí. O Evangelho de Jesus, ele exige um novo nascimento. Não tem como declarar alguém crente que não nasceu de novo. Não tem como declarar que alguém é crente porque fez declaração de fé, porque é religioso, porque cumpre alguns rituais, porque é amigo do pastor. Nós não podemos declarar pessoas salvas simplesmente por cumprir meros rituais religiosos.
É necessário o nascer de novo. E Jesus, através do seu evangelho, ele exige esse nascer de novo. Todos precisam nascer de novo. E por último aqui, o evangelho de Jesus não bajula pecadores. Jesus não passou a mão na cabeça de Nicodemos, não elogiou ele dizendo, olha, você sugou, você é muito bom, mas aqui, vamos com calma, aqui, vamos... Não, Jesus não bajulou Nicodemos. Jesus confrontou a religião falsa dele, mostrando que ele precisava nascer de novo. O que nós vemos hoje? Igrejas bajulando pecadores. Por quê? Porque elas querem que as igrejas estejam cheias. Se você não bajular pecadores, a maioria das pessoas vão embora. Porque a maioria das pessoas não são, de fato, pessoas que nasceram de novo. A grande maioria das pessoas na igreja evangélica hoje são ímpios que estão ali participando de alguns rituais dos evangélicos. Se você desprezar, não passar a mão na sua cabecinha, rapidamente ele vai embora. E isso traz prejuízo para a igreja. Então, um falso mestre, um falso pastor, ele se preocupa em bajular os incrédulos. O evangelho de Jesus não tem espaço para esse tipo de coisa. Nós não devemos bajular pecadores. Nós não devemos acobertar pecados, nem dos ímpios, nem tampouco nosso. Nosso piorou ainda, né? Nosso piorou ainda. Então nós não podemos bajular pecadores. Então não bajulem, hein? Aplicações. Obedeça. Pregue o evangelho. É sua responsabilidade como crente pregar o evangelho. Você não pode se esquivar dessa responsabilidade. Esquivar-se disso, você será caracterizado como alguém rebelde, desobediente. Pregar o evangelho é um privilégio.